Pessoal, vamos lá então. Vou só projetar aqui. A gente está na aula 6, né? Química orgânica. A gente começou na aula passada o estudo dos hidrocarbonetos. De faz tempo já, na verdade, né? Vocês marcaram muitas provas no período das minhas aulas. Ai, ai, ai. Acho que paramos aqui. Se não me engano, a gente parou aqui, né? Nos acetilenos, nos alcenos, na última aula. Então, nós estávamos vendo aqui as fórmulas estruturais dos alcanos, dos alcenos e dos alcinos. Então, só lembrando que, quando nós falamos em alcanos, a fórmula é CN, número de carbonos, né? 2N mais 2. Quando a gente fala de alcenos, é CnH2N. E quando a gente fala de alcino e alcadieno, a gente vai ter aqui, ó, CnH2N menos 2, tá? E o alcadieno, mesma coisa. Então, é lógico que à medida que você aumenta as ligações π aqui, ó, você restringe o número de carbonos na forma estrutural do composto, tá? Então, por exemplo, aqui eu tenho o etino, a ligação do meio é sigma, e as duas ligações que eu tenho aqui, ó, periféricas, são ligações que a gente chama de ligações π, né? Então, eu tenho o etino com 2 carbonos. Aqui você vai ter o propino, e esse propino aqui, ele tem 3 carbonos e tem uma tripla também, né? Então, esses compostos, quando eles apresentam tripla ligação, eles são os compostos que nós chamamos de alcinos. Esses compostos, eles são interessantes porque tem algumas situações que nos despertam a atenção. Assim como os anteriores, alcanos e alcenos, eles também são insolúveis em água porque eles são hidrocarbonetos. Hidrocarbonetos, eles são compostos apolares, e por serem compostos apolares, tá? Praticamente a maioria deles são insolúveis em água, com uma exceção, né? Que é o acetileno, que apresenta uma solubilidade aí bastante pequena, sendo que os demais são insolúveis na água, porque a água é uma substância polar, tá? Quando comparados, os alcinos, por causa das duas ligações π, eles apresentam um pouquinho mais de densidade em comparação aos alcanos e aos alcenos, tá? Quando você tem cadeias com o mesmo número de carbonos. Então, ligeiramente, uma densidade um pouco maior. Por quê? Porque normalmente o espaço entre os carbonos, numa ligação, por exemplo, tripla, ele se aproxima mais, tá? Então, a tendência é quando ele se aproxima mais, na ligação dupla, ele é isso, na ligação sigma, ele é isso, na ligação saturada. Então, quanto mais ligação π, maior a aproximação. Quanto maior a aproximação, maior a compactação que você tem entre os átomos de carbono numa ligação. Quanto maior a compactação, maior vai ser a densidade, tá? Que você vai ter desses átomos aí de carbono. Então, a densidade dos alcinos, ela é ligeiramente maior do que os demais. Bom, então isso aí, com relação agora à ebulição e à fusão dos alcinos, elas vão crescer, tá? De acordo com a cadeia carbônica principal. Então, se a massa molecular aumenta, isso vale para os outros também, né? Então, tanto a temperatura de ebulição quanto a temperatura de fusão,
ela tende também a aumentar, tá? Então, você tem aqui uma tripla ligação. Vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Nessas fases de agregação, então são compostos todos aqui que têm triplas ligações. Então, o que você tem? Compostos de 2 a 4 carbonos são compostos gasosos. Compostos de 5 a 14 carbonos são compostos que estão na fase líquida. E compostos de 15, tá? Acima de 15 carbonos são compostos, são alcinos sólidos. Então segue aquela regrinha. Você fala, mas isso aqui eu tenho que guardar? Não, não tem que guardar isso não, tá? Isso aqui é apenas algumas curiosidades, etc. tal, sobre os famosos alcinos, tá? Então aqui você tem duas colocações interessantes, né? Você tem aqueles compostos que muitas vezes são chamados de alcinos verdadeiros e aqueles compostos que são conhecidos como falsos alcinos. Então, por que que você tem essa condição em função da sua propriedade química, tá? Esses compostos eles têm uma ação explosiva, primeiro. Então, quando eles são submetidos à fase química, eles são extremamente sensíveis ao toque, são reativos e podem levar, mais reativos do que os alcanos e os alcenos, e pode levar como acetileno, tá? Que é inodoro, você pode ter circunstâncias em que há uma determinada explosão, tá? Agora, e com relação a essa questão aí, você tem falsos e você tem verdadeiros. Então, toda vez que você tem um alcino considerado como verdadeiro, tá? É quando você tem pelo menos hidrogênios ligados ao carbono, que é portador da tripla ligação, tá? Aí, quando você tem essa situação aqui, ó, em que, na verdade, quem está como ligante dos carbonos da tripla ligação, eles são radicais metil, ele é conhecido aqui como um alcino falso. Então, um dos pré-requisitos é você ter pelo menos um hidrogênio ligado a um dos carbonos mediados pela tripla ligação, tá? Mas na prática isso não muda na formação da cadeia carbônica, porque na prática você vai ter um composto que vai terminar em ino também, por causa da tripla ligação. Ele é considerado alcino falso, mas as regras de nomenclatura dele são as mesmas, tá? Fontes naturais aqui, você tem poucos aí que são utilizados aí na natureza, que são obtidos diretamente na natureza, e eles são muito utilizados na fabricação de borrachas e plásticos, tá? Principalmente borrachas sintéticas e plásticos à base de PVC, tá? PVA, etc. tal. E usados também na indústria têxtil, fio têxtil, tá? E como combustível, aquele gás que é muito utilizado como combustível para a solda. Você usa aquele maçariquinho, né? Então, muitas vezes, para você conseguir solidificar e você conseguir soldar uma placa de um computador, alguma coisa assim, você usa, muitas vezes, o alcino. O alcino ele é mais apropriado para esse tipo de situação. Aí nós vamos ter também os hidrocarbonetos, que nós chamamos de alifáticos. Então vamos guardar esse nome aqui, alifáticos. Alifáticos são aqueles que não liberam aroma. Embora a maioria dos alifáticos que nós somos mais habituados, são alifáticos de cadeia aberta, mas você tem também os alifáticos de cadeia fechada, tá? De cadeia cíclica. Então, você tem alguns alifáticos aqui interessantes, que também são hidrocarbonetos. E nós vamos ter aqui os cicloalcanos, ou também conhecidos como ciclanos, os cicloalcenos e os cicloalcinos, tá? Então, eles são parecidos com os alcanos, alcenos e alcinos,
em termos de situação, de propriedade, etc. Tal. E aqui você tem alguns deles. Olha só, se eu tenho um composto fechado sem anel aromático, ou seja, o que é um anel aromático? Quando eu tenho, então, o intercalar aqui de duplas ligações. Se eu não tenho um anel aromático no centro, eu tenho aqui um composto fechado com 5 carbonos, eu tenho aqui um ciclo pentano. Nesse caso aqui, eu tenho também um composto com 5 carbonos, só que eu tenho aqui uma dupla ligação. Aí eu vou ter o que nós chamamos de ciclo penteno, tá? E aqui, ó, que é raro você ver isso, tripla ligação, você vai ter um ciclo pentino, tá? É raro você encontrar compostos de cadeia fechada com tripla ligação. Mas o fato de ser raro não significa que eles não existam, certo? Aqui você tem, então, os hidrocarbonetos agora aromáticos. E aqui você vai ter aquela regrinha, que a gente vai chamar de regra de Huckel, tá? Para a gente detectar se um determinado composto ele é ou não aromático. Então, como é que é essa regrinha de, de Huckel aqui, tá? Quais são os compostos que obedecem essa regrinha de Huckel aqui? Então, você tem aqui, ó, essa fórmulazinha, 4N mais 2, que representam aqui os elétrons π estabelecidos nessa ligação, tá? Se o valor que você obtém aqui é um valor inteiro, nós dizemos que esse composto é um composto aromático. Se o valor que você obtém nessa conta, na regra de Huckel, é um valor fracionado, você não tem um composto aromático. Aqui não, ele não coloca exemplo, mas só para você entender aqui, ó. Por exemplo, por exemplo, aí você coloca lá, ó, 4N mais 2 é igual ao número de elétrons π que você tem, tá? Então, por exemplo, nesse composto aqui, eu tenho 3 anéis benzênicos, ou eu tenho 3 duplas ligações que formam um anel benzênico. Então, se eu tenho 3 duplas ligações, quantos elétrons π eu tenho no total? Então, olha só, para eu ter uma dupla ligação, eu preciso de um elétron π numa extremidade e outro elétron π na outra extremidade. Então, para cada dupla ligação, para cada ligação π, eu tenho um par de elétrons. Se aqui eu tenho 3 duplas ligações que compõem o anel benzênico, eu vou ter logo, então, 3 pares de elétrons. Tá? Ah, beleza, Zé. Se eu tenho 3 pares de elétron, que dá para você ver, ó, um par, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 4N mais 2 vai ser igual a 6, nesse caso aqui. Então, o que, que vai dar? Ó? O 2 passa para lá, fica 6 menos 2, que dá 4. 4N igual a 4, então N vai ser igual a 1. 1 é um número inteiro, né? Portanto, esse composto aqui, ó, é um composto aromático. Tá? Aí aqui, Zé, aqui mesma coisa, só que aqui, ó, eu tenho 6 ligações π. 3 aqui e 3 aqui, né, Zé? Tenho 6 no total. Então, na verdade, eu vou ter 12 elétrons π. 12 elétrons π. A soma disso aqui dá 12. Tá? Então, aí você faz o teste. Se esse composto aqui, ele é ou não aromático. Aí você vai pôr a soma dele aqui, vai dar 12. Aí você vai ter 12 menos 2 dá 10, por 4 dá 2,5.
Então, esse composto aqui, ó, ele não pode ser considerado, muitas vezes, um hidrocarboneto que libera algum tipo de aroma, tá? Ele não está seguindo a regra de Huckley. Então, aqui, na verdade, ele tem uma dupla, e aqui não dá para ser dupla, ó. Porque aqui ele já tem uma, duas, três. Não dá assim. Dá para ser dupla, tá? Então, ele não segue a regra de Huckley. E assim você vai visualizando aqui ó, vários compostos aromáticos. Você tem 6 aqui, ó. Aí ele está seguindo a regra de Huckley. Aí você tem com relação à questão das nomenclaturas. Nomenclatura é a mesma regra de nomenclatura convencional que nós temos, né? Então, por exemplo, por que eu começo colocando o carbono 1 aqui? Porque aqui eu tenho o radical seguindo a ordem alfabética, que é o etil, que vem antes do metil. Então, 1 etil, 2,4 dimetilbenzeno, tá? Então, esse aqui é o anel benzênico. Aí, entre esse e esse que começa com E, que é etil, esse começa com M, que é metil. Então, aqui eu tenho 1 etil, 3 metil, benzeno, tá? Tranquilo. Então, lembre-se que o prefixo di não entra na questão da ordem alfabética. Claro que não. Etil, metil, propil. O di, simplesmente, ele reflete, tá? Quantos metis eu tenho. Se eu tenho 2, se eu tenho tri, isso aí não entra na regra. Na hora de você estabelecer a nomenclatura. E aqui você tem alguns hidrocarbonetos com núcleo benzênico. Como é que você estabelece aqui a nomenclatura? Aqui um detalhe legal, né? Você pode estabelecer alfa, beta e alfa, beta. Aqui, como eles estão, tá? Na mesma linha, aqui tanto faz você colocar alfa, alfa, se a ligação está aqui em cima ou aqui embaixo, ou aqui e aqui, tanto ela está equidistante, o alfa de beta, ó. Aqui mesma coisa, ó, alfa, beta ou alfa, beta, tanto faz. É a mesma coisa se você colocasse aqui 1, 2, 3, 4, 5, até chegar no 8. Não vai mudar, tá? Num caso onde você tem a proximidade de uma ramificação, então o carbono mais próximo aqui seria você começar a contar nesse sentido, colocar aqui o carbono 3, né? Então, 3, aqui eu tenho 3 etil, tá? Naftaleno, ou você pode usar aqui, ó, alfa aqui, beta aqui, que é a mesma coisa. Então, o segundo aqui seria beta-etil naftaleno, tá? Então, é tranquilo, não tem enrosco nessas situações, e são exemplos bem fáceis de serem utilizados, tá? Aqui você tem os sais orgânicos, e no caso dos sais orgânicos aqui, ou das séries, né, orgânicas, você pode ter uma série que nós chamamos de séries homólogas, e isso aqui você tem que tomar cuidado, tá? Por exemplo, se eu bato o olho nesse composto aqui, como é que eu sei qual hidrocarboneto que representa esse composto se ele não está aberto? Eu preciso toda vez escrever aqui o hidrocarboneto aberto para eu descobrir qual que é o hidrocarboneto que de fato é esse composto? Não. Lembra da fórmula. Olha só, aqui está dando o quê? Ó? CN, que é 2, H2N. Deu H2N aqui, Zé? 2 vezes 2 dá 4. Não deu. Mas dá CN, H2N mais 2. 2 vezes 2, 4, mais 2, 6. Então, essa fórmula CnH2n mais 2 é a forma de um alcano. Ah, então aqui bate com alcano. Sim, quando bate com alcano, beleza.
Então, eu sei que isso aqui é um alcano. Aqui, por exemplo, ó, então só tem simples ligações. Aqui, por exemplo, CN é H2N mais 2. Ó. Se o N vale 1, 2 vezes 1 dá 2, mais 2 dá 4. Então, esse aqui também é um alcano. E esse aqui, Zé? E esse aqui? Dá para identificar? Dá. Ó, se eu tenho CnH2n, tá? Vezes 2, mais 2, então N vale 3, 2 vezes 3 dá 6, mais 2 é 8. Então, aqui também fórmula alcano. E assim aqui também, ó. Aqui um outro alcano e aqui um outro alcano, tá? Então, todas as vezes que você tem várias formulações aqui seguindo o mesmo padrão, ou seja, o mesmo hidrocarboneto, a mesma função orgânica, nós vamos ter aqui séries homólogas. Ou seja, eu vou ter aqui séries formadas por alcanos. Então, isso nós chamamos de séries homólogas, tá? Agora, quando você tem aqui, ó, quais são as propriedades desses hidrocarbonetos que estão representados nessas séries homólogas? Primeiro, você tem as propriedades químicas. Então, nesse caso, eles são pertencentes à mesma função química, portanto, eles apresentam carbono de hibridização sp3 e só tem saturação aqui, né? Então, aqui você vai ter apenas saturações e os carbonos são sp3, tá? Já com relação às propriedades físicas, ao contrário da química, que apresentam propriedades semelhantes, na física, ou nas propriedades físicas, as propriedades elas são diferentes porque quanto maior a cadeia carbônica, quanto mais essa cadeia ela vai crescer, maior você vai notar aqui propriedades físicas como fusão e ebulição se diferenciar. Então, você vai ter uma variação no ponto de fusão e de ebulição em virtude do tamanho da extensão dessa cadeia carbônica. Tá? Então, nesse quesito também, bem tranquilo. E até nós chegarmos aqui, ó, nas atividades de sala. Então, assim, o que você não pode esquecer? Você não pode esquecer das fórmulas. Então, quais foram as fórmulas que nós aprendemos? Então, nós aprendemos que o alcano é o H2N, você não pode esquecer disso, tá? Que, aliás, é o CnH2n mais 2. Então, esse é o alcano. Não posso esquecer, não. O alceno. O que seria o alceno, Zé? O alceno, ele seria o CN, número de carbonos, né? H2N. Só isso. Então, CnH2n seria, ou seriam os alcenos. E os alcinos? CnH2n menos 2. Isso serve tanto para os alcinos quanto para os alcadienos. Então, os alcinos eu tenho uma tripla ligação com duas ligações pi, e os alcadienos eu tenho duas duplas que eu vou ter também duas ligações pi, tá? Então, não muda. Então, eu vou ter a mesma fórmula estrutural, CnH2n menos 2. Beleza? Então, é bem simplesinho, bem facinho, não tem assim uma condição assim que você vai falar assim, nossa, isso aí é difícil, etc. tal. Não, é bem tranquilo, tá? Então dá uma olhada aí no primeiro exercício. Ele diz assim, ó, são dadas as fórmulas moleculares dos compostos pertencentes às subfunções dos hidrocarbonetos. Sobre esses compostos, ele vai dizer assim, analise as proposições corretas. Vamos dar uma olhadinha aqui? Vamos identificar esses compostos, então, já de cara? Ó, N vale 15, então 2N
mais 2 vale 32. Isso aqui é um alcano. Ah, Zé, você já identificou que isso aqui é um alcano. Sim. Ó, N vale 2. 2 vezes 2 dá 4. Então, aqui eu tenho N2H2N. Isso aqui é um alceno. Então, o primeiro é um alcano, o segundo é um alceno. E esse aqui, Zé? Esse aqui eu tenho C2H2. O que eu tenho aqui, ó? Se o N vale 2, se eu pegar 2 vezes 2, 4 menos 2 dá 2. Então, aqui a fórmula é CnH2n menos 2. Eu tenho um alcino aqui. Nossa, tem um alcino, né? Tem uma tripla, né? Então, aqui eu tenho um alcano, aqui eu tenho um alceno, aqui eu tenho um alcino, beleza. E esse aqui? Parece que é um alceno, né? CN, que é 3, H2N. 2 vezes 3, 6. Então, tem outro alceno aqui. E esse aqui, Zé? Esse aqui eu tenho 3 e tenho 4 hidrogênios. O que seria isso aqui, hein? Vamos lá. Se eu tiver, por exemplo, 3 vezes 2, 6. 6 menos 2, 4. Então, você pode ter tanto um alcino aqui, quanto um alcadieno. Ou seja, você pode ter uma insaturação com uma tripla, ou você pode ter duas ligações aqui entre os 3 carbonos com duplas, tá? Então, esse aqui pode ser um alcino ou alcadieno. Esse é um alceno, esse é um alcino, esse é um alceno e esse é um alcano. Dito isso, vamos ver o que ele está dizendo. O hidrocarboneto A, que é um alcano, obedece à fórmula geral CnH2n mais 2. Beleza, certo? Sendo, portanto, um alcano. Certinho. Aí diz assim: o hidrocarboneto B obedece à fórmula estrutural CnH2n, ok, sendo, portanto, um alceno ou um ciclano. Não, ciclano obedece à fórmula dos alcanos. Então está errado essa parte final. O hidrocarboneto C obedece à fórmula geral CnH2n-2, beleza, um alcino, sendo, portanto, um alcino, um alcadieno ou um cicleno. Espera aí. Ó, ele pode ser um alcino, alcadieno não tem jeito. Porque se ele tem 2 carbonos só, obrigatoriamente ele tem uma tripla ligação. Não tem como ele ter duas duplas aqui nesse caso. Aí vai dizer assim no 4, ó, o hidrocarboneto D obedece à fórmula geral CnH2n, sim, ele é um alceno, sendo, portanto, um alceno ou um ciclano, é o mesmo número de carbonos, né? Aí vai dizer assim, ó, o hidrocarboneto E obedece à fórmula geral CnH2n-2, esse aqui, sendo, portanto, um alcino, um alcadieno ou um cicleno. Beleza, isso aqui também é verdadeiro. Então, aqui, a número 1 é verdadeira, número 2 e a número 5 são alternativas verdadeiras. Vai ser essa aqui mesmo, né? Letra I. Tá? Então, bem simplesinho aí, tranquilo. E você pode resolver de uma forma bem direta. Ele diz assim: as fórmulas do etano, do eteno
e do propino são respectivamente. Então, está aqui o etano, o eteno e o propino. Então, as fórmulas do propano, do propadieno e do etino, na ordem mencionada, são, vamos lá, propano tem 3 carbonos. Já não pode ser esse aqui, ó, que tem dupla, tem que ser com simples. Esse aqui já dá. Propano. Propadieno, dieno, tem 2 duplas. Esse aqui também dá, ó. E do etino, nessa sequência, o etino vai ter uma tripla. Poderia ser aqui direto já, você viria aqui e marcaria letra B de bola. Aí ele diz assim, ó, um alcano encontrado nas folhas de repolho contém em sua fórmula 64 átomos de hidrogênio. Aí ele vai pedir para você assim, ó, quantos átomos de carbono ele apresenta nas suas folhas? Então, muito fácil, né? Você sabe que o alcano, se ele falou que é um alcano, você tem a fórmula, então, ó, CnH2n mais 2. Então, quantos átomos de hidrogênio ele tem? 64, Zé. Então, você coloca aqui, ó, átomos de hidrogênio. Então, você tem 64 átomos de hidrogênio, que é igual a 2n mais 2. Ou seja, você vai ter aqui, então, 62 igual a 2n. Então, eu cancelo aqui 62 com 2. O n vai ser igual a 31. Tá? 31 vezes 2, 62, dá 64. Então, quantos átomos de carbono eu teria nesse caso, Zé? O valor de N. Então, eu tenho carbono aqui seria 31. E aí sim eu vou ter H igual 62 mais 2, H 64. Tá? Vou só colocar aqui, ó, a resolução aí para vocês, para facilitar. Vou colocar aqui. Segundo lá. Olha só, para ficar bem simplesinho aí. Então, muito fácil, ó, daquilo, você pode olhar aí no grupo de WhatsApp. Então, daquilo que eu falei para vocês, ó, fórmula do alcano é CnH2n mais 2. Ele está te dando aí, ó, que os átomos de hidrogênio estão no número de 64. Então, hidrogênio é H2n mais 2, tá? Então, eu coloquei 64 igual a 2n mais 2, isolei o N vai dar igual a 31. Então, qual seria a minha forma estrutural aí, Zé? C31H64. Nossa, mas bem facinho isso, né? Isso aqui não tem dificuldade nenhuma, não. É bem tranquilo mesmo, tá? Aí você vai ter aqui, ó, ele te dá essas cadeias e pede para você observe as estruturas dos seguintes hidrocarbonetos e denomine-as de acordo com a IUPAC. Então, esse primeiro aqui, ó, a primeira coisa que você vai fazer aqui, você vai traçar a cadeia principal, ó. Então, essa aqui é a cadeia principal, tá? Para eu colocar os números, eu tenho que conter, então, né, a dupla ligação. O número tem que estar mais próximo da insaturação. Então, eu começo colocando aqui, ó, número 1, 2, 3, 4. Então, o que você vai ter aqui, ó? No carbono 1, você tem, então, uma dupla ligação. No carbono 3, eu tenho um radical metil. Então, qual vai ser a nomenclatura que eu vou estabelecer para esse composto? Então, esse composto aqui, ó,
eu vou estabelecer a seguinte nomenclatura, ó. 3-metil. Se eu tenho 4 carbonos, eu vou colocar assim, but-1-eno, porque ele é um alceno. Então, você vai colocar 3-metil, but-1-eno, já direto, tá? Nossa, Zé, mas é facinho esse, né? É, tranquilo. E esse aqui, ó? Como é que a gente pode estabelecer a cadeia principal dele? Bom, você tem que contar aqui o maior número de carbonos possíveis, né? Lembrando que você tem a fórmula geométrica, então você pode contar aqui, ó, um carbono, 2, 3, 4, 5, tá? Então vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Então, se eu começar contando a cadeia aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5. Então, o que que acontece aqui, Zé? Você vai contar os números assim, ou você vai contar os números de trás para frente? Como é que você vai contar os números dessa cadeia, nesse caso? Tá? Então, é muito fácil, ó. Aqui eu tenho uma ramificação mais simples, que é metil. Então, começo a contar assim mesmo, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Eu tenho uma cadeia só com saturação, eu tenho 5 carbonos, então eu tenho um pentano. No carbono 2 e no carbono 3, eu tenho metil, metil e metil. Na verdade, eu tenho aqui, ó, 3 ramificações metilas. Então, como é que eu vou colocar o nome disso aqui? 2, carbono 2, vírgula 3, vírgula, mais uma vez, 3, trimetil, pentano. Ah, Zé, então eu já faço direto. Isso, você faz direto, tá? Trimetilpentano. Ah, mas então é fácil isso? É, tende a ser, tá? Bem fácil. Então você não tem uma dificuldade significativa. Agora, nesse caso aqui, como é que eu vou estabelecer aqui os números, né? Para eu estabelecer essa ligação desse próximo aqui, ó. Então, presta atenção. Aqui eu tenho um etil com 2 carbonos ligados. Aqui eu tenho um metil. Então, pela ordem alfabética, eu vou começar aqui numerando a cadeia com o número 1, naquele que vem primeiro, que é a ramificação etil, tá? Depois aqui metil, 2, aí eu venho, ó, 3, 4, 5, 6. Mas o que que me interessa mais aqui, ó? O que me interessa mais aqui é que eu vou ter, então, aqui, ó, 1 etil, 2 metil, tá? Benzeno. Ah, eu tenho um anel benzênico aqui, né, Zé? Então você pode colocar direto, já, 1 etil, 2 metil, benzeno, que é o próprio anel benzênico, que é tranquilo também, tá? Aí, ó, você vai ter aqui, ó, esse composto. O que eu vou fazer? Eu tenho que conter aqui, ó, na cadeia principal, o maior número de carbonos possíveis. Eu tenho que ter também a minha tripla ligação na cadeia principal. Então, vamos lá. Então, tem aqui, ó, quem que está mais próximo? Carbono 1 da tripla ligação. Então, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, eu já sei que eu tenho uma cadeia principal com 7 carbonos. Ept, tá? Ept. Então, vamos lá. Ó, 1, 2, 3, 4, 5. No carbono 5, eu tenho metil ligado. No carbono 6, eu tenho outro metil. Então, eu vou ter assim, ó, 5,6 dimetil. Aí você coloca ept no carbono 2, ó, 2. E aqui eu tenho um alcino, ino, para eu indicar onde está a tripla ligação. Ept 2 ino.
Então, 5,6 trimetil, hept2, ino. Só isso. Nossa, então é muito fácil, Zé. Não tem nada aqui que venha dificultar, alguma coisa que é pegadinha, nada disso, tá? É tranquilo mesmo. Aí você tem essa cadeia fechada aí, né, na letra E, você está vendo aí a cadeia fechada. É fácil também você estabelecer a nomenclatura. Por que que é fácil? Porque você começa sempre aqui, ó, carbono 1 é o primeiro carbono da dupla ligação. Então, posso colocar o carbono 1 aqui, o 2 aqui vai ser o 3, tá? Eu podia colocar 1, 2, 3, 4, não, mais próximo da ramificação possível. Então, tem que ser nesse sentido, ó. 1, 2, 3. No carbono 3, eu tenho aqui o metil. Então, você tem que colocar 3-metil, ciclo, buteno. É verdade, Zé. Ou você vai colocar 3-metil, ciclo. Você não precisa colocar aqui but1-eno, não. De qualquer forma que ele tiver com vai ser ciclo buteno. Então, você coloca direto 3-metil, ciclo buteno. Então, é simples. Tranquilo, tá? Não tem nada demais aqui. E aqui, ó, nesse caso, no F, é mais fácil ainda. Eu posso começar contando aqui, né? Desde que ele fica mais próximo, então começa nesse sentido. 1, 2, 3, 4, 5. Bom, aqui eu tenho um ciclo pentano, né? Então, o que eu tenho nesse ciclo pentano aqui, Zé? Então, aqui você vai chegar aqui já direto, né? Você tem um ciclo pentano. Aqui você vai fazer o seguinte, ó. 1,1 são 2 metis, vírgula 3 trimetil ciclo pentano. Então, vai dar 1,1,3 trimetil pentano. Bem simplesinho também e bem facinho, tá? Nossa, mas então todos eles aí são bastante simples, né? São bastante simples. Agora você vai analisar aqui, ó. Ele pede para você colocar em ordem aí. Coloque em ordem crescente de ebulição. Em seguida, nomeie de acordo com a IUPAC. Bom, a ordem de ebulição aqui, ó, ela está relacionada com o tamanho da extensão da cadeia carbônica. Então, nesse caso aqui, ó, quem que apresenta um ponto de ebulição maior pela extensão aí crescente da cadeia carbônica? Então, vamos olhar aqui, ó. Olha só, aqui eu tenho, Zé, mais ramificações. O que implica dizer? No total geral, eu tenho aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, aqui eu tenho 7, só que eu tenho duas ramificações. Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Só que aqui eu tenho uma ramificação. E aqui eu tenho 7 sem nenhuma ramificação. Então, a compactação das ramificações, elas aumentam, tá? A questão da ebulição. Então, qual que seria a ordem crescente que eu teria aqui com relação ao ponto de ebulição? Então, esse aqui exige uma maior temperatura de ebulição. Depois você tem esse com uma única ramificação. Depois você tem esse aqui sem nenhuma ramificação. Então, temperatura de ebulição ficaria C é maior do que B, que é maior do que A, tá? Aí, para você nomear de acordo com a IUPAC, aqui você tem, então, o heptano. Aqui você tem, então, ó, olhando daqui para lá, né? 1, 2, 3 metil heptano. E aqui você tem, ó, 1, 2, 3, 4, 5. Aqui você tem, desculpa, aqui você tem 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aqui você tem, então, ó, 1, 2, 3 metil hexano, né? São 6 a cadeia principal.
E aqui a cadeia principal aqui, ó, seria essa, ó. Uma cadeia pentano, tá? Então você teria aqui 2,3 dimetil pentano. Essa seria as nomenclaturas aí, tá? Em função da cadeia principal. Então, bem simples, bem tranquilo. Depois é só exercitar aí nos exercícios propostos. Pessoal, coloca para mim aí, presente, com o nome de vocês aí. Beleza, então? Então, olha, na quinta-feira, a gente vai praticamente terminar essa apostila aqui para a gente já preparar para o caderno 3 nosso, tá? Até quinta, então. Tchau, tchau. Tchau, Zé. Valeu, Zé. Obrigada. Até mais, Falou, Zé. Até a próxima. Falou, cara.